Rai, que é jornalista, é criadora do Papo de Mídias e vai mediar esse bate-papo, falando um pouquinho sobre metaverso e inovação aberta. Obrigada, Érica. Obrigada, obrigada. Gente, boa noite. Se vocês quiserem juntar um pouco mais aqui, vai ser legal, tá? Olha só. Muito obrigada pela presença de todos. Vai ser uma honra poder estar aqui encerrando, né, a programação desse primeiro dia aqui na comunidade Pong. Quando a Clébia me convidou, né, para estar aqui junto com vocês, por favor, podem entrar, fiquem à vontade. Quando ela me convidou para estar aqui com vocês, eu falei assim, gente, Clébia, quero muito participar. Estou numa correria gigante, porque estou com um projeto com a Band. Para quem não está sabendo ainda, a Band está fazendo uma cobertura do Gol RN. Nós teremos um programa semanal com toda a cobertura do Gol RN em novembro. Então, vários insights, várias informações e entrevistas nós estamos realizando aqui. E aí eu expliquei, eu disse, olha, quero muito participar, mas eu não vou ter condições de palestrar. Eu posso organizar junto com vocês uma mesa redonda para a gente poder aqui trazer um pouquinho de inovação e de discussão e de papo de mídias, né? Eu não sei se... Quem conhece a Papo de Mídias aqui? Só para mim poder ter uma noção. Ok. Então, quem conhece a Papo de Mídias sabe que a gente já realiza aí, né, há 6 anos, eventos, podcasts, site, coluna na rádio, sempre com discussões relacionadas à comunicação, à inovação. E aí, dentro dessa perspectiva, nós chegamos a 2 convidados, pessoal, super especiais. Pessoas que são especialistas, um em metaverso e o outro em inovação aberta. Então, o nosso papo aqui hoje vai girar em torno destes 2 assuntos. Nós vamos conhecer um projeto do Sebrae, que é um projeto totalmente voltado para a inovação aberta. E aí eu vou convidar aqui o Heraldo Santos. Palmas. Seja bem-vindo, Heraldo. Heraldo é analista do Sebrae Nacional e vai estar falando com a gente sobre este assunto. E nós estaremos também falando sobre o metaverso, com quem, gente, está assim com a mão na massa. Quem está fazendo acontecer nos ambientes virtuais, que é aqui o Miguel Ângelo. Seja bem-vindo, Miguel. Miguel, eu já soube que já falou aí em outras palestras, né, Miguel? Hoje à tarde, não sei se alguém chegou... não sei se alguém aqui chegou a acompanhar o Miguel em outras falas. Eu disse, venha-se embora. A gente precisa, gente, conhecer e entender realmente de perto, né, Miguel, com quem está com a mão na massa, os potenciais do metaverso, né? Que nós já estamos vivendo nesse processo de Web3, mas a gente precisa realmente conhecer isso. Então, gente, vou convidá-los a sentar. E aí, eu vou ter aquela difícil missão de controlar o tempo. Vou pedir até para alguém da coordenação me ajudar também, tá? Quando passar aí dos 40 minutos, você me avisa. A gente vai fazer uma primeira rodada. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Todo mundo está me ouvindo bem, né? A gente vai fazer aqui uma primeira rodada com os convidados. Cada convidado vai ter até 15 minutinhos aí para explicar, né? Para explicar os seus projetos, enfim, seus trabalhos. E, em seguida, a ideia é convidá-los a participar da conversa. Então, a gente tem aqui um espacinho para perguntas, opiniões, para que eles possam também tirar as dúvidas da gente. Combinado? Então, quem começa aqui? Quem começa? Bom, Heraldo, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Ânimo. Tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite da Papo de Mídia, da Érica, Clébia. É uma satisfação muito grande também estar dividindo aqui esse bate-papo com um cliente / parceiro nosso, né, falando de metaverso, a gente estava conversando ali. Então, bom, a ideia aqui do nosso bate-papo agora é falar sobre inovação aberta. Alguém aqui é empreendedor ou empreendedora? Levanta a mão. Tá, muita gente. Então, o que é inovação aberta, pessoal? Antes da gente entrar propriamente no Catalisa. Inovação aberta é um processo no qual grandes organizações, corporações fazem para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Como que isso acontece na prática?
Essas corporações geralmente têm um processo de corporate, onde eles incorporam tecnologias desenvolvidas por vocês, empreendedores e empreendedoras, para desenvolvimento de desafios tecnológicos. Por exemplo, a gente tem na nossa plataforma Catalisa Hub a Petrobras. Petrobras, uma grande empresa nacional, intensiva em tecnologia, e eles têm vários desafios. Desafios, leiam-se problemas, né? Vocês, no mercado, vocês resolvem problemas que tanto podem ser consumidos por empresas e como pessoas. Então a Petrobras ela tem uma série de problemas que ela entregue o seu serviço final, que é a exploração de petróleo e de gás. Como que a Petrobras ela conseguia chegar? Acho que está acabando a pilha. Para tudo que a Petrobras precisa fazer, para que ela tivesse as tecnologias necessárias no modelo de negócios tradicional, ela deveria contratar pessoas, desenvolver tecnologia, desenvolver pessoas, que ela chegasse do outro lado com aquele produto. Por exemplo, tecnologia para perfuração no pré-sal, troca de sonda, de titânio, de adamante, blá, blá. Para até a Petrobras adquirir conhecimento específico, pessoas, equipamentos, para ela conseguir essa tecnologia, isso leva um tempo e um custo maior. A partir do momento que ela vai no mercado, e ao invés dela se desenvolver, ela consome tecnologias de fora, ela está estendendo o seu braço de pesquisa e desenvolvimento, né, que aqui a gente já aprende, quem já fez administração já viu, né, então a área de P&D da organização, ela é terceirizada, entre aspas, ela expande o seu processo de pesquisa e desenvolvimento, não ficando restrita somente na organização. Então, pegando mais uma vez o exemplo da Petrobras. A Petrobras ela coloca vários desafios na nossa plataforma, Catalisa Hub, e um deles, ela colocou lá, era o desenvolvimento de um software para a atracagem de navios. Não me perguntem como é que funciona, eu não vou saber explicar. Eu sei que o rolê começa assim. Tinha um problema de navio lá que ficava engarrafado e precisava de um sistema para controlar essa atracagem. Colocou esse desafio no formato de edital, né? Pesquisadores, startups, empresas que trabalhavam com esse tema ou nessa linha, fizeram uma série de projetos e teve um projeto que foi o vencedor. Esse projeto ele era composto por 3 pesquisadores, nenhum era empreendedor. E aí a Petrobras, eles chegaram, resolveram o problema que a Petrobras precisava. A Petrobras colocou um recurso para eles desenvolverem esse projeto, o software, né? E quando desenvolveu, a Petrobras, além de ter financiado esse produto, ela garantiu uma compra desse produto. Então, esses 3 pesquisadores, eles não tinham nem CNPJ, mas eles tinham uma receita garantida de R$300 mil por mês, porque a Petrobras ia colocar aquilo como uma pré-condição para os seus navios fornecedores utilizarem aquele software, e isso geraria uma receita de R$300 mil e os moleques não tinham nem CNPJ. Isso aconteceu aqui em Pernambuco, né? E a gente teve a oportunidade, né, de participar desse processo de ponta a ponta, porque isso tudo nasceu nessa plataforma que a gente chama de Catalisa Hub. Como que esse processo funcionava no passado, gente? Esse processo de inovação aberta, de demanda, oferta, empresas interessadas, pesquisadores, pessoas. Era algo como a gente está fazendo aqui, muito limitado, dependia do encontro de pessoas, eventos presenciais e tudo mais. Com o advento da tecnologia, o Sebrae ele adquiriu uma licença de uma plataforma internacional. É uma plataforma chamada Old Labs. E essa plataforma, ela proporciona que momentos como esse que a gente está tendo aqui, a gente tenha de formato digital. Então, esse exemplo, por exemplo, da Petrobras, colocar suas necessidades, né, de uma forma que várias pessoas tenham acesso, isso hoje não depende de um evento presencial como esse, que é legal pra caramba. A gente gosta de estar aqui, de tocar, de se conhecer. Mas para que a dinâmica do tempo, das necessidades, elas tenham uma velocidade maior, a gente construiu essa grande comunidade
de inovação chamada Catalisa Hub, que não é uma comunidade do Sebrae. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que existem várias comunidades. Então eu dei o exemplo da Petrobras. A Petrobras tem uma comunidade específica de desafios tecnológicos. Vocês vão encontrar lá, estava conversando com a Érica, a comunidade do Startup Nordeste, que é o que a gente está acabando de desenvolver de editais. Vocês vão encontrar comunidades de pesquisadores. E lá você pode, inclusive, encontrar emprego. Porque tem empresas que colocam oportunidades de trabalho. Enfim, é um leque de oportunidades e de conexões para você que ainda não é empreendedor, para você que é empreendedora, para você que é pesquisadora, para você que é pesquisador, ou para você que não é nenhum desses, mas gosta de inovação. E que gostaria de interagir e se conectar com pessoas e organizações que comem, respiram, bebem e dormem inovação. Então, esse é o nosso Catalisa Hub, uma grande comunidade de inovação. Nosso, mais uma vez, não é porque é do Sebrae, nosso porque é nosso, quanto comunidade. E vai ser um prazer receber vocês, está passando um videozinho aqui do Catalisa, receber vocês e não somente receber, trocar conhecimentos, trocar figuras, trocar informações e, quem sabe que nem esses moleques lá, pesquisadores, desenvolver alguma coisa que não estava no seu pipeline e ter uma receita recorrente de 300 mil reais, por que não? Então, é um universo de oportunidades e de troca de conhecimento. Eu entrei, gente, há pouquíssimo tempo, né, no Catalisa, com a Papo de Mídias. E, assim, uma coisa que eu percebi de cara, até a convite da também, é que ele tem um funcionamento, né, Heraldo, uma lógica muito parecida com uma rede social, assim. É isso mesmo, você acaba meio que também buscando dentro da comunidade, dentro da ferramenta, coisas do seu interesse. Então você encontra todo tipo de atividade, projetos, de possibilidades de negócios mesmo, de troca. E o mais legal, sem fronteiras. Você consegue estar ali presente, entrando em contato com muitas pessoas de vários estados. Lembrado, Érica, e não somente de vários estados, do mundo inteiro, porque é uma plataforma internacional. Então a gente está falando aqui Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste, Brasil e mundo. Então, como a Érica colocou, você é como se fosse uma rede social. Você escolhe lá suas preferências, você escolhe os seus segmentos e um clique você está conectado com uma universidade lá de Harvard que está fazendo uma pesquisa naquela mesma linha, ou você está em... Gente, literalmente, você está um clique de qualquer tipo de experiência que você goste de inovação do mundo inteiro. Então é algo muito fantástico, está acessível, a melhor parte é que é gratuito. Então, está acessível se vocês querem, mais uma vez, compartilhar conhecimento, trocar conhecimento e conectar com pessoas e negócios. Sejam bem-vindos ao nosso Catalisa Hub. Beleza? Falou demais não, temos tempo ainda. Gente, quem tiver perguntas específicas em relação ao Catalisa, aguarda, que daqui a pouco a gente vai abrir aqui a mesa e aí vocês vão poder perguntar também. Vou passar então agora a palavra aqui para o Miguel, que vai contar para a gente um pouco aí dos bastidores da Live Planet, né, que é a empresa que está trabalhando diretamente aí com a produção de ambientes virtuais interativos, né, em tempo real. Miguel, seja bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar aqui novamente do Live Planet. Vejo na plateia várias pessoas que já viram a minha palestra, então eu vou para ficar fácil, igualar os que já viram, os que não viram, vou resumir metaverso em uma palavra, tá? Metaverso é uma nova página de internet. Eles já tiveram a internet 1.0, evoluiu para a internet 2.0, que vocês vivem, é o Facebook, é o Instagram, é o LinkedIn, isso aí é a internet 2.0, e ela está evoluindo agora para uma nova internet chamada internet 3.0, que é o metaverso. Simples assim, uma boa definição de o que é metaverso. Agora você me perguntou qual era dar uma ideia dos bastidores de uma startup como o Live Planet, né? Eu e meu sócio, que é o primeiro sócio,
a gente antes da pandemia, a gente estava fazendo eventos, fazendo festa noitada no Rio de Janeiro, onde a gente gostava de estava fazendo as coisas, estava chamando gente para festa, para ouvir uma música, curtir uma noitada. Quando nasceu a pandemia, e a pandemia matou o meu negócio de uma só vez, porque toda a área de eventos depende de aglomeração. Evento é você juntar uma galera, por natureza era o que a gente não podia mais fazer. Então, no que a gente não podia mais aglomerar, a gente ficou um tempo, assim, umas 2 semanas sem saber o que fazer. Quando aí começou a pipocar as lives, todo mundo aqui se lembra das lives? Aí live sertanejo, live disso, daquilo. E eu assisti a live e falei, pô, eu tô assistindo uma live no YouTube, mas pra começar, eu não falo com ninguém. Eu só fico assistindo a live. Eu estou a um outro YouTube de distância de ver um show do YouTube ou de um grande roqueiro que é muito mais bacana do que essa live que eu estou assistindo aqui. E, mais importante, para mim, noitada era a conversa, a interação entre pessoas. Era mais do que ouvir a música, era eu poder conhecer pessoas. E ali eu não conseguia, porque o chat de uma live era isso aqui. Escrevia um oi e trá. Eu não via mais seu oi, estava lá em algum canto. Você não conversava. Não tinha como ter interação. Então o que eu fiz? Eu comecei a falar, bem, vamos melhorar o chat. Vamos melhorar o chat, vamos fazer a live. Vou transmitir a live, vou fazer um embed do YouTube. Vou transmitir a live e vou botar um chat melhor. Bacana, fiz isso, não foi suficiente. Aí eu falei, tá bom, vou botar além do chat, o que é melhor do que um chat? Uma videoconferência. Então eu peguei lá a live, botei uma videoconferência em salinhas de chat. Botei lá para rodar MVP, né? Não foi suficiente, a galera ainda não gostava. O que eu posso fazer melhor do que isso para poder fazer isso funcionar? Botar um jogo. Vou botar uma tecnologia de jogo para que o meu personagem possa andar, ver a menina lá e ir paquerar ela. Porque isso que eu fazia na minha noitada. Então botei lá a tecnologia de jogo, live, tudo aí. E aí quando eu fiz a primeira festa, todo mundo correndo atrás de todo mundo durante o evento. E aquela live que eu via nas notícias que a pessoa entrava e ficava 10 minutos e ia para procurar outra coisa, a pessoa entrava e ficava a balada inteira passeando e conversando e ouvindo a música. Isso foi mais ou menos no meio do primeiro ano de pandemia, que eu tinha lançado essa primeira versão. Claro, era uma MVP, cheio de bug, interface com usuários. Gente, todo mundo entende aqui o que é MVP, né? Precisa explicar não, né? Não? Ok. Então, um MVP cheio de bug e como e ainda por cima eu estava no mercado errado. Porque lá no Rio de Janeiro existe um costume que quase quem conhece as baladas, as noitadas do Rio de Janeiro, não paga nada para entrar. Então, se a pessoa já não estava disposta a pagar para um evento real, muito menos para pagar num evento virtual. Porque não faz sentido, já não pagava por real, porque eu vou pagar no virtual? Exato. Você conhece. Então, tipo, eu tinha encontrado a solução de um problema, mas ninguém estava disposto a pagar por esse problema. Então, o que eu tinha que fazer? Vamos pivotar. Eu comecei a pivotar para trabalho remoto. Eu pivotei para várias áreas. Vi que tinha uma startup lá fora que trabalhava com trabalho remoto. Falei, é esse que é a solução. Eu trabalhar com trabalho remoto. Eu comecei a fazer primeiras vendas de trabalho remoto. Algumas empresas estavam realmente precisando fazer trabalho remoto, era pandemia, queriam juntar os colaboradores, porque você trabalhando remotamente, você não tem aquele eu estou junto de alguém, eu não consigo ver meus colaboradores mais. Então a gente fez para trabalho remoto. Deu certo, mas estava faturando pouco. E aí, mas estava andando. Tinha possibilidade, tinha uma startup nos Estados Unidos que fazia a mesma coisa, então não era um mercado ruim. Só que aí começou esse ano, nasceu uma coisa chamada metaverso, que até o ano passado não tinha isso. O metaverso existia, mas ninguém conhecia. Isso era papo de nerd. E nem a Internet 1 era papo de nerd quando começou a Internet 1. Tá? Então, apareceu uma coisa chamada metaverso. Eu olhei aquilo ali e falei, que metaverso o que tinha? Era um joguinho de videogame, era tecnologia de jogo, junto com videoconferência,
junto com criptomoeda. Eu falei, as duas primeiras coisas eu já tenho. Falta a criptomoeda. Então eu corri atrás, botei a criptomoeda no Live Planet. Era Live Party na época. Live de live mesmo. Transformei em Live Planet e falei, vou vender somente metaverso. Já não é mais trabalho remoto, é tudo. É mundo, é projeto de mundo virtual. Não. Exato. Então, quando a gente fez isso, começou, aí só que mudou o modelo de negócio totalmente. O modelo de negócio era teve que ser mudado, que era metaverso. É vender criptoativos, a gente passava a vender criptoativos que representavam terrenos virtuais no meu metaverso. Era esse o negócio. Mas eu pensei o seguinte, se eu não entrasse nesse negócio, lá atrás, no começo do ano, eu agora não teria um negócio, porque o meu negócio de coisas virtuais ia ser comido pelo Facebook de qualquer jeito. Então, meu mercado ia sumir se eu não entrasse em metaverso. Então, eu falei, eu vou entrar com tudo no metaverso. Comecei. Só para tirar uma dúvida que eu acho que pode ser de muitos aqui, né? Você começou a vender espaços dentro do metaverso, mas você criou um espaço para o metaverso ou você começou usando esses espaços que já existem aí, que a gente ouve falar, né? Que tem os terrenos, tem as festas. MVP. Eu criava o espaço, o terreno. Na verdade, a pessoa me pedia para fazer um terreno, porque alguém falava assim, eu preciso botar meu negócio no metaverso de alguma forma. A pessoa chegava para mim, eu preciso botar meu negócio no metaverso. Aí eu criava a solução de botar no metaverso, criava um NFT, que era a criptomoeda, e falei, olha, tá aqui. Não tem endereço, mas você tá aqui a propriedade é a criptomoeda. Tá aqui, porque você já tem uma criptomoeda, independente de onde vai estar esse local. Tá, vendia para ele. Evoluiu e hoje o meu mapa do Live Planet é o planeta Terra. Então, o terreno tem endereço. O endereço quando agora eu vendo meu terreno, eu falo assim, qual rua você quer que eu ponha? Em qual estado? Em qual cidade? Onde você quer? Alguns locais eu nem vendo. Se você me perguntar, consigo vender, por exemplo, o Palácio do Planalto? Não vendo. Por que não? Porque alguns locais eu considero que são tão representativos de um povo que apenas o próprio Estado pode comprar. Pela representatividade que ele tem para o povo local. Então só o Estado pode comprar. A compra é feita a compra é feita em real. Aí você ganha um título de propriedade. Lembre-se, criptomoeda é muito mal falada por aí. Mas a criptomoeda, na verdade, é uma tecnologia de blockchain. Tá? É uma tecnologia que garante que aquilo que vocês têm é de vocês. Eu não preciso falar com um banco nem com cartório para fazer isso. Nem falar para vocês que eu sou o bambambam, o dono de todos os bancos de dados, logo aceite que é seu porque eu estou dizendo. No momento depois eu posso te tirar, ninguém pode falar nada. Não, a criptomoeda é uma forma segura de tirar o poder de mim sobre a sua propriedade. E é basicamente isso. Então quando eu te dou um NFT, eu estou te dando uma propriedade que todo mundo do mundo concorda que você tem e eu não tenho. E é só isso. Isso dá muita garantia de posse. Da governança, da credibilidade, dá tudo isso. Mas ainda hoje o brasileiro não entende isso tudo, então é tudo muito novo. Mas já tem a tecnologia, já está funcionando por trás. Tá? Então a gente começou a vender esses terrenos, começamos faturando ficharia, R$500. Mês seguinte faturávamos 1.000, mês seguinte faturamos 2.000, depois 4.000, 8.000, e aí cada mês dobrando o faturamento. Hoje, isso só investindo R$500 em divulgação. A gente não tinha dinheiro para divulgar mais. Então agora, nesse final de ano, pela primeira vez, a gente está com dinheiro para poder começar a investir em marketing de verdade. E a meta é a seguinte, todo mês dobra, já que eu estou dobrando a minha receita todo mês eu também dobro o meu investimento em marketing. Até que descubra qual é o gargalo, que vai ter algum momento que não vai crescer mais. Mas enquanto estiver crescendo, a gente está crescendo. Vou aproveitar, Miguel, ainda dentro do nosso tempo aqui, né, da sua fala,
para você contar para a gente assim, como é que tem sido o interesse das marcas, das empresas, em relação à construção desses espaços virtuais em tempo real. Até na nossa conversa, na nossa reunião de alinhamento, você falou bastante, né, da questão de que existem também já empresas trabalhando com metaverso para um contexto de processos internos na empresa, né? Então, eu queria que você trouxesse alguns exemplos para a gente. Olha, metaverso, todas as empresas hoje, não existe empresa hoje no Brasil que não tem um website. Website 2.0. Então eu posso dizer para você, se a gente está migrando do 2 para o 3, a gente migrou do 1 para o 2, garanto que o Sebrae um dia vai ter um espaço no metaverso. Porque vai ser os sites que vão existir. Então todo mundo, qualquer empresa, de qualquer lugar, vai ter um site no metaverso. E o site no metaverso é um site muito mais próximo da empresa, porque ele replica a empresa como ela é. Ela não é um local que eu vou entrar e vou ler tudo que ela faz. É um local que eu vou entrar e vou conversar com os colaboradores, discutir com eles o que vai ser feito. Eu poderia pegar no Sebrae, aqui eu estou no Sebrae, eu poderia entrar no seu escritório no metaverso e conversar com você sobre qualquer coisa relacionada ao Sebrae. Qualquer informação relacionada ao Sebrae. Ou seja, é muito mais próximo, as pessoas se aproximam mais no metaverso. Diz que a internet vai distanciar. Não, o metaverso vai juntar. Vai fazer você poder falar com a pessoa, porque hoje você vai procurar uma empresa qualquer, e vai procurar o telefone dela, e ela nem põe o telefone mais, pra você conversar com ela. Porque não querem falar. E a gente está perdendo o jeito de falar, então o metaverso vai trazer isso de volta. Agora, você me perguntou como é que... Qual foi a pergunta mesmo? Do acesso Então, o acesso ao metaverso, realmente a empresa contrata a gente, e ela tem um link de internet. E com esse link você entra no espaço da empresa e pode ver. Se a empresa quiser, ela pode trancar e ninguém pode acessar esse espaço. A gente, hoje, de exemplos, tá? A gente tem eventos. Eventos é uma coisa que, da mesma forma que eu comecei, continua acontecendo. Só que a gente saiu do evento de festa, de noitada, para evento corporativo. Anteontem eu estava fazendo no Sebrae Rio de Janeiro o evento do Sebrae Turismo, onde a gente criou um mega centro de convenções virtual. As pessoas podiam entrar, ver uma palestra e andar até algum mural, e cada mural tinha um vídeo turístico diferente. E falando em turismo, lá no Rio a gente é acelerado pela LabTour do Rio de Janeiro, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente está pela LabTour a ideia da gente botar todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro no metaverso, para que vocês aqui do Rio Grande do Norte consigam entrar lá no Rio de Janeiro, entrar no Pão de Açúcar, botar uma mesa no chão e tomar uma caipirinha, falando com seus amigos ao mesmo tempo. Então, outro exemplo de metaverso que é totalmente viável e que é muito bacana, porque hoje você está buscando um turista, o turista está lá, está nos Estados Unidos pensando onde quer ir. Se ele puder, hoje o que ele faz? Ele vai na internet 2.0 e vê os stories de influenciadores sobre como é que é a experiência deles naquele local. No metaverso, esse turista vai entrar no local, passear, ele vai ter sua experiência, conversar com o local, inclusive podia entrar aqui no Rio Grande do Norte, conversar com vocês, dançar um forrozinho aqui, conhecer as pessoas aqui dentro, e a experiência da pessoa, quando está fazendo isso tudo, fala assim, meu Deus, é aqui que eu quero ir. E aí já vai ter ali alguém que vai vender as rotas turísticas, vai ter alguém que vai vender qual hotel você vai ficar, qual é o avião que você vai pegar. Então vai ter já todo o comércio, e eu falei já entra o comércio aí. Você vai botar uma pessoa vendendo artesanato. A pessoa vai poder comprar o artesanato antes de chegar aqui no local. Já vai fazer uma pré-compra com criptomoeda, chega lá, dá a criptomoeda e recebe o objeto. Já gera o negócio, já pré-compra. Então é uma nova forma de fazer e isso tudo é viável. Inclusive o custo de fazer isso no Live Planet é tão baixo, eu estava falando aqui que poderia entrar no Sebrae Tech ou até no Ali, transformação digital, para você fazer um espaço no metaverso. Bom, eu acho que já deu para todo mundo ter uma noção, né, uma ideia do trabalho, tanto do Catalisa, né, como também da Live Planet. Eu queria então destinar esses últimos 15 minutos aqui da nossa mesa para também ouvir vocês, assim, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, pode dizer.
Pode vir aqui. Boa noite. Eu me chamo Iago. A minha pergunta é destinada... Qual é o seu nome? Miguel. Eu gostaria de saber... Porque, tipo, existem várias blockchains, né? Eu gostaria de saber em qual blockchain o projeto roda. E... Porque, normalmente, o uso de NFTs, ele ocorre on-chain, né? Numa blockchain, mas existe a possibilidade de você rodar aplicações paralelamente sem que gerem custos, né? E aí, tipo, eu gostaria de saber, essas aplicações são rodadas paralelamente ou cada ação que ocorre no metaverso, no seu caso, ela gera uma taxa de rede, um gas fee para executar aquelas ações ou se são apenas determinadas ações que geram esses custos? Uma boa pergunta. O Live Planet, a gente quando começou a criar a parte de blockchain dele, a gente tinha o Ethereum, e a outra possibilidade que eu via lá era o Solana, que estava crescendo na época. Eu escolhi o Solana por ser mais rápida, mais barata do que o Ethereum, quando eu estava tomando a decisão. Eu pensava assim, se eu for transferir um item no meu metaverso de uma pessoa para outra, e a pessoa tiver que demorar mais de 1 minuto para fazer essa transferência, a pessoa vai desistir. Não dá. Eu não conseguia visualizar isso como uma pessoa que usa um jogo de videogame. O Solana faz isso em 10 segundos. Esse foi o principal ponto que me levou a pensar o Solana, o tempo de transmissão. Além disso, ele é barato. O fee dele é centavinhos. Eu hoje ainda pego esses centavinhos e eu mesmo pago esses centavinhos com o Live Planet. Eu considero que faz parte do negócio da venda do espaço. O quanto vai ser movimentado por um longo período de tempo de tão barato que é o centavinho do gás do Solana, né? Talvez no futuro eu não consiga mais segurar quando isso aí ficar muito grande, tá? E aí talvez eu passe essa taxa do Solana ou para o dono do espaço ou para o cliente final, que talvez seja um juros ou uma taxa para que a pessoa possa operar lá dentro. Mas pelo menos é barato comparado ao Ethereum. Então isso quase não tá pegando. A sua outra pergunta era sobre NFTs, né? E como era a interoperabilidade entre metaversos. Francamente, se vai ter interoperabilidade entre metaversos, vai ser pela criptomoeda, sem dúvidas, tá? Só que o meu é Solana, outros como Decentraland é o Ethereum. Eu acho que eles não se conversam, Solana com Ethereum. Então, existe uma dificuldade. E eu acho que a maior dificuldade não é nem essa. Você vai se dar um jeito. A maior dificuldade é que você tem que conversar. Um metaverso tem que conversar com o outro. São empresas distintas. Então, se você pensa que hoje em dia você tem, por exemplo, Apple e Google, e eles não conseguem definir qual vai ser o dongle do USB do seu celular, eu também acho que vai ser difícil resolver isso para metaverso. Isso é um achismo. Talvez se resolva. Mais alguma pergunta? Oi. Além dela, tem mais alguém que quer perguntar? Boa noite. Eu gostaria de saber, referente à compra dos terrenos, tipo, dependendo da localização geográfica, muda o valor. E quando a pessoa compra o terreno, você faz o projeto ou a pessoa pode comprar o terreno e fazer contra a pessoa também? Isso é o que me deixou com mais dúvidas. Isso me remete à forma como a startup cresceu. Inicialmente, como uma startup, é até bom se dizer isso, é muito difícil para uma startup brasileira trabalhar B2C, tá? Porque a gente não tem um fundo de investimento que nem os americanos. Então a gente aqui no Brasil tem que trabalhar B2B, vender para empresas, tá? E quanto mais você conseguir trazer o dinheiro rapidamente para a empresa, mais a startup vai estar segura, vai poder pagar seus funcionários. Então, no começo da minha startup, inclusive até hoje, a minha startup consegue fazer tudo, desde criar o terreno, construir a obra, mobiliar e decorar. A gente faz tudo. A gente pode fazer tudo. Isso nos dá receita para sobreviver. Porém, isso não é escalável. De jeito nenhum é escalável. Então, a startup Live Planet, ela já permite que parceiros, qualquer designer que tenha aqui, se quiser ser parceiro do Live Planet, criar terrenos, construir terrenos, se você é artista,
você quer construir um terreno, criar uma obra de arte e vender esse terreno no Live Planet, vocês podem se cadastrar com a gente tem um modelo de royalties que é escalável, permite que todo mundo ganhe, o artista e a Live Planet. Tá? Inclusive, você perguntou se a localização do terreno varia o preço. Hoje não está variando. E você tem que pensar que o meu mapa é o planeta Terra. O planeta Terra é grande pra caramba. A princípio, você não tem porque existe uma questão de oferta e demanda para um terreno em um local especial. Você tem um mundo inteiro de terrenos para você comprar. Mas, obviamente, nós somos seres humanos. E no momento que Copacabana ficar lotada, vai ter alguém querendo comprar um espaço em Copacabana e vai ter que comprar de outra pessoa. E quando isso acontecer, ele vai ter que negociar pessoa por pessoa e o preço vai ser definido pelas pessoas. Tá? Antes de passar aqui para ela a pergunta, o Aldo quer fazer um comentário aqui. Eu estava falando aqui com a Érica, né, pessoal, que até essa dinâmica, né, do metaverso existe em comunidades dentro do Catalisa, não só de brasileiros, né? A gente está falando aqui da Life Planet, uma startup brasileira, mas você tem comunidade discutindo esse assunto em âmbito mundial, onde tanto programadores, arquitetos, engenheiros, pesquisadores, interessados, curiosos, estão ali discutindo aquele tema. Então, você colocar lá uma hashtag lá, metaverso, você vai ver um mundo de coisas, pesquisas, insights e negócios como o da Life Planning. Então, hashtag Catalisa Hub. Muito bom. Vamos, perguntas. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta para o Miguel, na verdade, duas em uma. Eu queria entender qual que é a diferença do Live Planet para o Decentraland ou para o Upland, acho, né? E uma dúvida que o pessoal tem muito com relação aos espaços. Por exemplo, se eu comprar um terreno no Live Planet e o Decentraland está me oferecendo o mesmo espaço, como é que acontece com o mídia, né? E uma coisa bem interessante que foi a questão, por exemplo, um Planalto, a da vida aqui no Brasil, provavelmente não vai poder pertencer a uma pessoa como a gente, porque é de domínio do governo. Como que vai ter esse controle, né, para que metaversos como o Live Planet, o Upland ou o Decentraland não tenham esse domínio, né? Como que vai funcionar essa... Eu acredito que seja a questão do NFT, né, que é a questão da exclusividade que cada um tem, mas eu tenho uma dúvida com relação de como vai ser esse controle em cada universo. Só pergunta difícil aqui. Suave. Vamos para a questão juridiqueza aqui. Sobre domínios a diferença lá em Planet com outros metaversos, né? O Decentraland, ele foi criado para ser um metaverso. A minha visão do Decentraland, tá? Foi criado para duas razões. Primeira razão, especular a moeda, fazer o mana dele valer o máximo possível, para retornar dinheiro para aqueles que investiram em mana no começo. Segunda questão, para gamers, o pessoal que tem videogame, o pessoal que gosta de jogar videogame. Então, é um metaverso para gamers e para especulação de moeda, igual o Sandbox, que é o competidor direto deles. O Live Planet, ele não nasceu pensando em ser um metaverso, ele nasceu com aquela historinha que eu falei. Então nós tentamos nos diferenciar, primeiro não especulando moeda. Até hoje nós não especulamos nossa moeda. Ela tem um valor fixo, baratinho, exatamente para ser razoável. Uma sofá no Live Planet não pode custar R$1 milhão. Tem que ser uma coisa simples de se fazer. Primeira questão. Segunda questão é que a gente queria fazer um metaverso que as empresas pudessem usar para vender suas coisas reais, para operar o seu real e não para um joguinho de videogame. Então isso atrai para o Live Planet pessoas que querem fazer loja, pessoas que querem fazer treinamento de colaborador. Ou seja, a gente está buscando fazer uma coisa que realmente torne o metaverso uma coisa viável para as pessoas, não um joguinho de videogame. Tá? Isso meio que nos diferencia. Quanto aos terrenos e quanto ao Upland em particular. Eu ouvi o Upland e, para minha opinião, eu não sei se eu não ouvi a fundo, mas ele me pareceu mais ser um banco imobiliário online. Pareceu ser um banco imobiliário. Você não consegue entrar no terreno, passear e conversar com as pessoas. Eu não vi isso. Tá?
Mas, obviamente, no que você compra um terreno no Upland, ele também é no planeta Terra, você está ocupado, aquele terreno está ocupado e você vai ter que negociar com aquele que comprou. No Live Planet é a mesma coisa. Então você tem dois metaversos que podem ter o mesmo espaço ocupado. Não tem problema nenhum quanto a isso. É ótimo. Digamos que você não conseguiu comprar o seu terreno no Upland. Vem no Live Planet, você vai comprar o seu terreno. Porque é um website. Não esqueça, é um website. É que nem o cara que comprou Coca-Cola no começo da internet 2.0. Ele comprou Coca-Cola. Tem Coca-Cola.com, Coca-Cola.inc, Coca-Cola.isso, aquilo outro. Várias formas de você ter Coca-Cola. Então você tem o cara que comprou o terreno no Sandbox. Tem outro, o Sandbox nem pode, porque não é o planeta Terra. Mas o Upland ou o Live Planet não tem problema, porque é só um website. Tá? Não é problemático. Mesma coisa quanto a governo. Eu tenho a política de não vender terrenos em locais que são importantes públicos. A não ser que o governo queira comprar aqueles terrenos. Eu vendo. Tá? Mas isso também não é uma obrigatoriedade. Porque tem que lembrar que o que eu estou vendendo no fundo é espaço em memória. É um espaço em memória. E a arte que foi criada em cima daquela espaço de memória. A imagem ou então as fotos do local. No Brasil, a legislação diz que foto de espaço público, de área pública, onde você tem fachada de prédio, por exemplo, a foto é direito de autoral de quem tirou a foto, não o governo. Então, pela lei, hoje, um terreno no metaverso é de quem tirou a foto, quem criou e quem comprou. É só isso. Pela lei hoje. Então, é isso. No Compense vai ter aquele mesmo local. Se você entrar no DC Talent, aí você vai ter dctalent.com.br/latitude e longitude, é uma coisa. Liveplant.com.br/latitude e longitude, outra coisa. Atrapalhou alguma coisa? Não. Você vai ter o terreno lá, de qualquer forma. Bacana, gostei da pergunta. Eu fiquei curiosa. A gente estava conversando que é uma rede social de mundos. Vai terminar sendo, né? E o Miguel trouxe um ponto que eu acho que é bem interessante. Eu acho que a gente vai ver muita discussão ainda sobre isso, que é exatamente essa descentralização que acontece e que não há nenhuma integração entre os sistemas, né? Então vai chegar um momento que vão começar a questionar isso, né? Poxa, eu estou aqui no Decentraland, eu quero entrar lá no sistema da Live Planet, e aí não vai ter nenhuma ponte? Quais serão as pontes do metaverso? Né? Eu acho que a gente vai ter esse tipo de discussão aí para frente, com certeza. Gente, nós já estamos assim encaminhando para o final. Já vi que algumas pessoas, né, saíram, foram embora. Queria só fazer uma última rodada, caso mais alguém queira fazer pergunta. Pedro, vamos lá. Última pergunta. Oi. Você já tem espaços como locação, por exemplo, tipo de estúdios, como por exemplo a Érica, que tem um podcast. Se ela quiser só alugar por um momento, fazer o programa dela e sair... Ou então estúdios de música mesmo, juntar uma galera para tocar junto com pessoas de outros lugares e ficar no mesmo espaço. Você já pensa em trabalhar com locação, só temporário, essas coisas? Você já... A gente tem 3 opções de compra no Live Planet. Uma é locação, outra é compra de um terreno que já foi montado e você está só realmente aproveitando em outro local. Então é um prédio que você está movendo o local do prédio, mas o prédio já existe, já foi criado. E o terceiro e último, que é a criação do zero, da forma como você quer. É a mais cara, obviamente, que é a que tem mais customização. Isso. Gente, muito obrigada a todos que ficaram até o final. Queria passar aqui a palavra para o Heraldo também, para os seus agradecimentos, Heraldo. E eu queria que você dissesse, repetisse, enfim, o endereço, como as pessoas podem acessar lá a comunidade Catalisa. Obrigado, Érica. Prazer estar dividindo o nome com o nome do meu filho, Miguel. O meu mais velho, morrendo de saudade dele, estou longe de casa desde ontem. Então, pessoal, só reforçando o recado. Catalisa Hub é um local de encontro do ecossistema de inovação. Então, se vocês são pessoas inovadoras e gostam de inovação, né, o endereço estava aparecendo aqui, tem um QR Code, mas sebrae.com.br/catalisa. A gente falou aqui basicamente de um tema que é inovação aberta, mas como eu falei, lá é um universo de oportunidades, de conexão e trocas de ideias e conhecimento com o mundo.
né? Claro que a gente está falando aqui do nosso redondinho aqui, mas é uma oportunidade aí que vocês, daqui de Natal, podem se conectar com pessoas do mundo inteiro, determinado tema, assunto, como, por exemplo, o metaverso, caso vocês tenham interesse. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. E só para dizer que vocês entrando lá no Catalysa Hub, vocês vão encontrar o Live Planet, porque a gente já se cadastrou lá. E obviamente a gente não ia ficar por fora disso, né, para falar de metaverso. E eu queria agradecer ao Sebrae também pela oportunidade. O Sebrae é um grande parceiro de todas as micro e pequenas empresas. A minha é uma startup. A gente cresceu com mentorias do Sebrae. Tá? Então, se a gente hoje é o que pode ser, é porque o Sebrae nos ajudou desde o começo. Miguel, muito obrigada, tá, pela sua presença aqui. Heraldo também, muito obrigada. E, gente, a Papo de Mídias, como um canal de notícias e de educação midiática, vários insights que foram falados aqui na mesa vão estar lá disponíveis para vocês, tá? Quem não conhece ainda o site, fica o convite, papodemídias.com. A gente tem também um podcast semanal, toda sexta-feira, tá no Spotify e demais plataformas, né? Hoje, inclusive, saiu o episódio 40 sobre privacidade e proteção de dados, então já fica o convite para vocês ouvirem. E mais uma vez agradecer aqui, né, a comunidade Pong pelo convite. Eu, assim, apesar de não ser gamer, né, queria muito, né, Kleber? Queria muito ter tempo, queria aprender, eu acho o máximo quem joga, quem trabalha nesse segmento. Mas eu sou parceira da comunidade, sempre divulgo através da Papo de Mídias, a comunidade também sempre está apoiando, e deixar também aqui o registro de agradecimento ao Sebrae, né, que o Sebrae está sempre também com a Papo, enfim, fazendo, apoiando e envolvendo todos os processos. Muito obrigada, gente, pela presença e ótima noite.